partir do momento que a gente muda a mentalidade, vê como investimento, eu vou investir na contratação de uma pessoa, com certeza todo investimento tem que dar retorno. Os novos advogados, eles vêm com uma mentalidade que eles passaram na faculdade, que vendem aquela mentalidade de glamour, de que a advocacia é um glamour. E quando eles chegam no escritório, nem sempre é glamour. O que a gente tem que colocar na nossa mente hoje, empresários, sócios, gestores, as gerações são diferentes. Esses são pequenos atos, às vezes, na gestão, que a gente consegue fazer com que a equipe também se sinta valorizada e retorne com trabalho para nós, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast RH Advogado 10X. Esse espaço que é destinado a contar os bastidores, os desafios da gestão de pessoas, da gestão de escritório de advocacia, tudo aquilo que nós, do mundo jurídico, enfrentamos todos os dias. E hoje temos uma participação especial da doutora Tamires Rodrigues. Seja muito bem-vinda, doutora. Já vou deixar que você se apresente, que você fale um pouquinho da sua experiência, conte um pouquinho da sua história para a gente. Obrigada, Juscelene, pelo convite, obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui contando um pouco, né, da minha história e da minha trajetória e compartilhar um pouco aqui com vocês, né. Meu nome é Tamires Rodrigues, eu sou advogada há mais ou menos 12 anos. Que legal. Outubro vai fazer 12 anos, Parabéns. Por incrível que pareça. O tempo passa rápido, né? Parabéns, doutora. E sou do Rio Grande do Sul, extremo sul do Rio Grande do Sul, cidade do Rio Grande, né? Sim. E sempre tive o sonho de ser advogada e já estou aí nessa trajetória há 12 anos, como eu disse. Então, é um prazer estar aqui hoje. Legal, quando você falou assim, você sempre teve esse sonho, desde criança? Desde que eu entrei na faculdade. Eu tinha a certeza de que eu queria advogar. Quando eu escolhi a faculdade de Direito, né? Eu lembro da primeira aula que nós tivemos ali, que a primeira aula e o professor perguntou, quem aqui quer advogar? Eu e mais 2 pessoas levantamos a mão, o restante queria tudo concurso público. Sim. Mas eu sempre fui muito focada, né, quando eu entrei e não titubeei no meio do caminho. Sim. Entrei sabendo que eu queria advogar e terminei sabendo que queria advogar e continuo tendo a certeza de que quero advogar e que estou no caminho certo e é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Isso que é o bacana, né? Encontrar o nosso propósito e caminhar, né, até alcançar esse objetivo e a nossa vida, né, tem um propósito, acaba ali influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. E a gente acaba com o nosso trabalho mudando vidas, né? Sim. É muito legal, doutora, o seu foco, né, já mostrar assim determinação desde o início. E fale um pouquinho, então, da sua trajetória, né, como que foi a sua graduação. A gente percebe que hoje é muito comum, né? Sim. Eu observo muito isso ali, fazendo recrutamento e seleção, estando dentro de um ambiente jurídico, onde eu falo que eu tenho mais contato com advogados do que qualquer outro tipo de profissão, né? E é muito comum as pessoas ficarem perdidas, não saberem para onde ir. Uns querem seguir carreira pública, outros já querem, de fato, ser advogado, advogar, abrir seu próprio escritório. Como foi para você esse início, né? Assim, você já está muito focada, eu quero ser advogada. Mas você estudou ali 5 anos, direito. Sim. Direito, parte técnica. Sim. Quando você abriu o seu escritório, o seu CNPJ, quais os desafios, como é que foi para você esse início? Foi bem difícil, porque eu venho de uma família humilde, né? Tenho origem humilde. Na época era só eu e a minha mãe, meu pai já era falecido. E eu decidi que eu queria ingressar na faculdade, até me emociono um pouco contando isso. Legal. Não passei na época na faculdade pública e eu falei para minha mãe, eu vou trabalhar. Com 18 anos eu vou trabalhar e eu vou pagar minha faculdade. E eu entrei no RH de uma multinacional. Passei no processo de seleção na época.
Entrei no RH daquela multinacional e eu lembro como se fosse hoje que todo o meu salário era destinado para... Eu trabalhava o dia inteiro, porque era CLT, meu primeiro emprego, então, foi CLT. E todo o meu salário era destinado para pagar a faculdade, porque a minha origem era humilde. Na época, eu e minha mãe, a gente tinha uma condição ali bem limitada, ela não poderia pagar a faculdade. A faculdade, naquela época, era mais ou menos meio salário mínimo, né, da época. E era todo o meu dinheiro era para a faculdade. Eu recebia bem pouco na época, e era todo para a faculdade. E então eu entrei no RH daquela multinacional, trabalhei ali durante 1 ano, né? E aí, quando a condição de vida melhorou um pouco, a minha mãe pôde assumir e eu ganhei uma bolsa. Então, eu pude sair, pude, entre aspas, me dar o luxo de apenas estudar, né? E foi ali que eu me apaixonei, justamente porque eu sou uma advogada trabalhista, voltada para empresas. E foi ali no RH daquela multinacional, com 18 anos, que eu decidi que eu queria trabalhar para empresas e trabalhar com essa parte mais trabalhista, que envolve um pouco também de gestão de pessoas, treinamentos corporativos para empresas, né? Então, foi ali que eu descobri o meu propósito. Eu tive a certeza com 18 anos que eu queria advogar para empresas na área trabalhista, no RH de uma multinacional. Então, saí da faculdade já tendo esse propósito. Como eu disse, venho de uma família humilde, de origem humilde, então não tinha advogados na família, né? Eu fui a primeira advogada da família e saí dali sabendo também que eu queria empreender. Eu queria ter o meu próprio negócio. Então, eu abri um escritório que era uma salinha pequena. Eu ganhei uma mesa da minha tia, 2 cadeiras e um notebook. Eu sabia que era aquilo ali que eu precisava. E foi ali. Aí eu peguei meu primeiro processo, que na época não era trabalhista, mas eu sabia que ia me dar um retorno financeiro. Então, dediquei tudo que eu pude, né? Com muito empenho, muita dedicação. E eu consegui, com aqueles primeiros honorários, mobiliar o meu escritório. Aí comprei impressora, comprei uma maquinazinha de café para receber os clientes. Com meus primeiros honorários que eu tive de um processo, eu terminei de mobiliar numa salinha pequena. Só cabia eu e os meus 2 clientes se eu tivesse que atender ali, né? E aí comprei poltronas, enfim. E foi assim que eu comecei. Com muita dificuldade, claro, porque nada foi fácil, e nada é fácil, né? Mas foi ali que eu comecei e tenho muito orgulho e satisfação da minha trajetória, muito focada e dedicada e sabendo o que eu queria, onde eu queria chegar, né? Então foi assim que eu comecei. E tem que se orgulhar mesmo, né? Eu gosto muito de conversar com os advogados, perguntar um pouquinho da trajetória, porque a gente aprende muito, né? Sim. Então você que está nos acompanhando, nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Comece, né? Comece, depois você vai melhorando. Isso é a história de muitas pessoas, de muitos advogados. Ninguém começa grande. Exatamente. Todo mundo começa pequeno, né? E escuto muitas histórias, né? Como a da doutora, de pessoas que começaram ali de forma muito humilde, família simples. A maioria dos que eu converso, os advogados são a primeira pessoa da família que tem uma graduação. Exatamente. Né? Ou seja, ele mudou a história ali de toda uma geração que vinha vindo naquela, né? E essa história é muito bonita, né? Tem que se orgulhar mesmo, tem que contar para incentivar as pessoas que acompanham, as pessoas que estão aí, né? Ao seu lado, sua família, orgulhar, né? A família, os colaboradores, porque, como eu havia comentado com você um pouquinho antes, muitas vezes as pessoas veem ali já pronto. Exato. A advogada pronta, com o escritório dela já pronto, e não sabe ali toda a trajetória, né, que teve que passar. E aí, como que foi para você? Eu falo que quando a gente começa a abrir, sou eu, né? Eu começo a abrir abro um escritório, uma empresa, né? Começa ali logo no começo, Equipe, né?
Exatamente, fazia tudo. Tudo, né? Exatamente. Era o financeiro, o RH, a controladoria, fazia tudo. Tudo. O cafezinho, atendia, e na Recepcionava. Recepcionava. Na época não tinha processo digital, então eu era a estagiária que ia buscar os processos. Eu Sim. comecei, era processo físico. Exatamente. Né? E eu ia buscar o processo no balcão do fórum, voltava com aquele monte de processo, estava esperando, às vezes, cliente ali na porta do escritório, não tinha quem recepcionasse, aí o cliente já entrava comigo, eu já servia o cafezinho, fazia o cafezinho, atendia. Então, era eu, somente eu. E claro que depois que a coisa melhorou um pouco, assim, aí entra o medo de, será que agora é o momento certo de eu contratar ou não? Porque a gente tem aquele medo, né? Será que eu vou conseguir gerir? Será que é o momento da contratação? Será que não é? Então, gera essas dúvidas até a gente ter a certeza de que, não, realmente, eu preciso contratar. Mas é difícil essa decisão, né, da contratação também. É difícil. Sim, e é muito comum hoje, né? Os advogados, não, os empresários, né? Mudar um pouquinho a mentalidade, né? Sim. É muito comum e isso é normal. Imagina um tempo atrás, né? Que eu também já tive esse pensamento de ver as pessoas como um custo, né? E aí, quando a gente olha como um custo, a gente só vê ali como se um valor saindo do caixa. Exato. Saindo do caixa. Mas aí, a partir do momento que a gente muda a mentalidade, vê como um investimento, eu vou investir na contratação de uma pessoa, com certeza, todo investimento tem que dar retorno. Sim. Né? Então, ela vai me trazer um retorno. No mínimo, ela tem que se pagar. Ela pagar o salário dela com a produção dela. Porque se você conseguir, vai distribuir, digamos que de 10 a 15 processos por semana, não sei, depende, né? Falando lá um tempo atrás, é um exemplo. Com um braço você vai conseguir protocolar e distribuir muito mais. Então o retorno ele vai começar a vir muito mais rápido, né? Então esse é um desafio que eu acredito que todos os advogados enfrentam, né? Saber, ainda mais quem está começando, né? Como é que eu vou gerenciar? E aí tem a outra parte, né? Que você falou, a primeira dúvida foi essa. Será que já é o momento de contratar? E após a contratação? Eu acho que eu tenho aprendido, né, ao longo desse tempo, e aí é uma mudança de mentalidade realmente, né? Que nós não temos que contratar para crescer. Sim. Né? Então, quando a gente consegue mudar essa mentalidade, eu não preciso contratar alguém para crescer. Né? Quando a gente muda essa mentalidade, realmente a coisa... Nossa, se eu quero crescer, eu preciso, então, contratar alguém, né? Então, tu não vê mais como um custo, realmente. Mas tu vê como um investimento de que tu vai conseguir prestar um serviço melhor, de maior qualidade, vai conseguir agregar mais serviços, né? Sim. Então, essa mudança de mentalidade, essa virada de chave, realmente faz todo sentido. Realmente faz todo sentido a gente conseguir encaixar isso na mente, né? Mas é um desafio, claro. É mudança de mentalidade, né? Como tu disse. E saber esperar, né? Porque eu falo que é um plantio, né? Você está plantando. Sim. E vai chegar o momento que vai colher. Vai começar a vir o resultado de tudo aquilo que você plantou. Sim. Agora, se a gente para de plantar, o nosso resultado lá na frente já sabe qual é. Mas aí, eu falo assim, que esse caminho do plantar e o colher, que é um desafio grande, né? A gente saber esperar, a gente saber como é que é, como que foi para você todo esse início, assim, de... No começo a gente investe muito dinheiro, investe tempo. Né? Quando eu falo investimento é tudo. É tempo, é dinheiro mesmo, né? Sim. Já tive histórias, né? Não vou muito longe do meu marido, que é advogado, que no início ele trabalhava o mês inteiro e não conseguia tirar nada para ele, a não ser pagar as contas do escritório. E ficou aí alguns meses, algum tempo, né? Você vai plantando para depois colher. E para você, como você passou por essa etapa? Como é que foi para você nesse início? Então, eu tive uma história um pouco atípica, né, nessa questão. No início, eu não tive grandes problemas. Eu tive uma ascensão na carreira, né, até que em determinado momento eu fiz uma sociedade que deu certo até
determinado ponto. E aí, quando foi o fim da sociedade, foi um pouco traumático. E eu precisei realmente recomeçar. Então, eu tive 2 momentos. Eu recomecei novamente. E foi bem na época de pandemia. Nossa. Eu recomecei. Aí, eu fiquei novamente sozinha. Com apenas uma pessoa na equipe, de uma equipe que eu tinha já 4 colaboradores, já tinha decidido, passei por aquele primeiro momento ali, né, de sozinha, aí decido fazer uma sociedade, contratação, vamos decidir, vamos contratar, e aí eu tive que retomar tudo de novo, reiniciar, e aí eu recomecei de novo a decisão, e agora? Contrato, não contrato, no meio de uma pandemia. Então, eu me reestruturei novamente no meio daquela pandemia. Trabalhei muito, né, na época. Decidi, então, que aí sim era o momento de recomeçar e contratar, mas eu passei por aquele medo novamente. Só que aí a gente já passa diferente. Com a mentalidade, pelo menos, eu passei com a mentalidade. Óbvio, sempre com o medo. Será que é o momento certo? Será que não é? Mas eu já tinha aquela mentalidade que não. Eu preciso realmente contratar, porque eu não vou conseguir dar conta. Já tinha toda aquela estrutura antes, já sabia como era o trabalhar, já sabia como funcionava a coisa. Então, eu tive que recontratar. Mas aí agora, sozinha, de novo sozinha, novamente, pós-sociedade, né? E reestruturei, recomecei uma equipe, né? Hoje, com 6 pessoas, né, comigo. Somos uma equipe de 6. Mas é claro que é uma decisão, né? É uma decisão realmente a contratação. E aí, depois da contratação, começa o quê? Os novos desafios. Mas é um processo também. Tu estava falando sobre a questão de, às vezes, as pessoas não querem esperar o momento, né? E, de fato, na advocacia, a gente vê, às vezes, só o por fora. Ai, como que fulano conseguiu? Como que fulano tá fazendo? Mas as pessoas não veem o processo que a gente realmente passa até conseguir chegar em determinado patamar, né? É isso mesmo. Eu até separei aqui algumas perguntas. Na sua visão, quais são os maiores desafios que os escritórios de advocacia enfrentam hoje quando falamos em gestão de pessoas e liderança? Eu acredito, tá? Que gerir pessoas em qualquer empresa é um desafio. Sim. Mas eu acredito também que o maior desafio é a retenção de talentos. Né? A admissão ali, a contratação é complicada, tu conseguir realmente pessoas que estejam engajadas com a equipe, que queiram trabalhar, que tenham a mentalidade ali do escritório. Um escritório de advocacia, às vezes, é uma pressão, né? A gente sabe como é as coisas. E as pessoas, às vezes, os novos advogados, eles vêm com uma mentalidade que eles passaram na faculdade, que vendem aquela mentalidade de glamour, de que a advocacia é um glamour. E quando eles chegam no escritório, nem sempre é glamour. Tem muito trabalho por trás. Sim. E aí, tu conseguir mudar essa mentalidade daquela pessoa que veio da faculdade, né? Com a mente de que é tudo glamuroso, de que é tudo maravilhoso, né? E tu mostrar a realidade para ela é, de fato, um desafio. E, às vezes, eles não querem se manter dentro do escritório. Eu vejo muitos colegas falarem sobre isso, né? De que uma das dificuldades é tu conseguir mudar essa mentalidade do advogado que entra já achando que vai ganhar muito, que vai ter muita responsabilidade. Sim. Tu muda essa mentalidade dele, precisa mudar essa mentalidade e tu precisa reter esse talento. Então, é difícil. Eu vejo muitos colegas falando sobre isso. E, sobretudo, encontrar talentos, né? Sim. Que é difícil. Tu sabe como né? Eu falo que é alinhar as expectativas. Alinhar as expectativas, exato. Alinhar as expectativas é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é um desafio hoje na advocacia. É muito difícil, realmente. Eu sempre falo que esse alinhar as expectativas tem que ser logo no início, né? Sim. Primeira semana ali do colaborador, ter aquele processo de integração, já conversar com ele, perguntar, entender quais são as expectativas dele em relação ao escritório, e o escritório também deixar muito bem claro para ele quais são as expectativas do escritório em relação a ele.
para onde ele vai dali. Ele tem a oportunidade de Sim. crescimento, ele pode se tornar ali um sócio de serviço, ou um sócio mesmo, né? Tem histórias, eu acredito que, de pessoas, né, que já entraram no escritório como estagiários e se tornaram sócios. Sim, com Né? certeza. Mas por que essa pessoa se tornou sócio? Porque ficou muito bem claro para ela onde ela poderia chegar. Eu falo que é alinhar expectativas. Você tem que conversar com o seu colaborador e perguntar para ele qual o objetivo dele, qual é o sonho dele, muitas vezes nem profissional, pessoal mesmo. Né? Qual o seu objetivo? Porque você vai entender ali como que o escritório pode contribuir para que Sim. ele realize o sonho dele e como ele pode contribuir para que o escritório alcance o resultado. Eu falo que nós estamos no mesmo time, né? Mas o que a gente vê hoje, parece que cada um está no time, indo para um lado, né? E por conta de uma simples conversa, um feedback, um acompanhamento ali mensal, de alinhar as expectativas, saber como que tá, né? Tá, qual o seu objetivo? É esse. Clareza, né? Muito clareza. Se a gente não tem clareza, a gente... Exatamente. Tu estava falando sobre os sócios, né? Advogados que começaram e se tornaram sócios no escritório. Eu tenho uma advogada, né? Que ela começou como minha estagiária. Que legal, acho muito legal essa história. Como minha estagiária. E ela fez todo o processo dela de estágio. Lá na minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, ela era estudante lá na Universidade Federal que tem lá. Ela daqui de São Paulo, capital. Então, ela sai daqui de São Paulo, ela vai para o Rio Grande do Sul, estuda, é minha estagiária. Assim que finalizou a faculdade dela, ela pediu para continuar. Ela disse, eu vou voltar para minha cidade, não tinha mais o que ela fazer, né, ali... em Rio Grande, e ela voltou e hoje ela continua trabalhando conosco, agora como advogada, né? Mas tudo com alinhamento de expectativas lá no início. Eu Sim. sabia que o estágio dela teria um tempo, que justamente terminaria quando ela se formasse. Ela também tinha o interesse em continuar prestando serviço ao escritório, se assim acontecesse. E naquele momento, nós, então, trilhamos aquele caminho de 2 anos de estágio. Legal. E naquele momento que termina a faculdade dela, as expectativas já estavam alinhadas, a gente já se conhecia, né? Eu já conhecia o trabalho dela, ela já conhecia o funcionamento do escritório. E ali houve confiança para que ela voltasse para a cidade dela, né? São Paulo. E continuasse prestando serviço para nós lá no Rio Grande do Sul. E atualmente ela trabalha em home office. E eu acho que esse caminho é muito importante, né? Tu saber exatamente onde começa, qual é a expectativa, para onde vai, Sim. né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer aqui dentro. Será que tem algo para mim pós-estágio, por exemplo? Será que não tem? É só um estágio? Então, realmente, é um alinhamento de expectativa, né? E clareza das informações. Exatamente. A clareza é tão importante que, assim, eu observo que muitos escritórios, muitos advogados têm medo de delegar, de treinar, Sim. ensinar, porque tem medo dessa pessoa aprender tudo no seu escritório e sair. Mas esse é um pensamento equivocado, Sim. né? Pelo contrário, você tem que treinar, capacitar cada vez mais. E tem até uma frase que eu gosto muito, né? Treine tão bem a pessoa, treine bem ela, deixe ela pronta a ponto dela ter capacidade de sair. Mas trate tão bem que ela escolha ficar. Com certeza. Semana passada, eu fiz audiência com a minha ex-estagiária. Nossa, que legal. Ela também foi minha estagiária, se formou ali dentro do escritório, passou na UAB ali, acompanhei toda a trajetória dela. Determinado momento, ela saiu do escritório, mas saiu super bem, com as portas abertas, né? Ela queria realmente alçar novos voos. E semana passada, eu fiz audiência com ela. Que legal. Do outro laudo. E eu fiquei extremamente orgulhosa. Sim. Porque ela entrou ali no escritório sem saber nada. Era uma menina. E hoje eu estava fazendo a audiência com a advogada. Que um dia eu pude ensinar, eu pude treinar. Então, é um legado, Sim, né? Por que eu vou ter medo disso?
cada um tem as suas escolhas, e é um tempo certo, tudo começa e tudo termina. Sim. E realmente, essa é uma dificuldade, às vezes, das pessoas quererem reter apenas para si o seu conhecimento, mas por que eu vou reter só para mim? Se eu posso compartilhar o conhecimento, se eu posso treinar pessoas, Sim. né? Se eu posso fazer, daqui a pouco, discípulos. Exatamente. Né? Então, eu tive, assim, um prazer e uma satisfação em fazer. Foi a primeira vez que eu fiz audiência com ela, né? Depois que ela saiu do escritório. Claro, de lado oposto. E foi, pra mim, assim, eu olhando, eu fiquei realmente com satisfação de ter visto aquela menina que começou ali no escritório se tornar hoje uma profissional. Então, E não pode ter medo, né, doutora, dessa questão, porque primeiro, você compartilha, você não cresce sozinho, a pessoa cresce também. E você não fica sobrecarregado, porque você ali divide as responsabilidades. E uma questão que é muito interessante, né? Que eu levo isso para a vida, que você falou a palavra discípulo. Uma vez eu ouvi alguém falando isso, né? De não ter medo de treinar. Treine, deixa essa pessoa tão melhor que você. Exato. Porque ele fala que você sabe quando você reconhece um bom líder quando o discípulo supera o mestre. É verdade. Quando você vê que um estagiário, alguém que entrou no seu escritório, que não sabia nem ligar o computador, que já aconteceu comigo, não sabia nem ligar o computador, nunca teve nem contato com o computador, e você vê a pessoa se tornando um advogado, uma advogada, se tornar sócio, e cada vez mais desenvolvendo, crescendo, ou seja, ela te supera. Mas isso tem que ser motivo de orgulho, porque se ela te superou é porque você foi um bom líder, que você ensinou tão bem, incentivou tanto, motivou, mostrou o caminho, direcionou, que aquela pessoa pegou e te superou. E essa é uma habilidade que nós não somos treinados na faculdade. É isso mesmo. Nós estudamos 5 anos para ser advogados. É isso mesmo. Né? Agora, treinar, delegar, fazer o processo de delegação, que às vezes eu acho que as pessoas também não querem fazer todo aquele processo de delegação. Ensinar, treinar pessoas é um desafio. Uhum. E não é um desafio técnico. É um desafio realmente de gestão, né? Exatamente. E é complicado. É desafiador, né? Mas é motivador e satisfatório quando tu vê que realmente tu conseguiu fazer aquela pessoa treinada, né? Tu olha e tu vê a tua equipe motivada, tu vê a pessoa trabalhando bem, fazendo, como tu disse, às vezes até melhor do que a gente, né? Então e hoje, assim, o que eu tenho isso muito comigo, né? Que qual é o desafio? É a pessoa acreditar no projeto. Sim. É acreditar no projeto. Mas ela acreditar no projeto, não no projeto seu, ela veja aquele projeto como dela também. Por isso que eu falei lá do sonho. Qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? Qual a expectativa que você tem de crescimento pessoal, profissional? É esse. E ela tem que enxergar ali no escritório ou numa outra empresa essa possibilidade de alcançar esse sonho através desse projeto. Quando ela tem essa visão, ela torna um projeto dela também, né? Então, só que para chegar nesse nível requer muito do gestor, do sócio, do líder, acompanhar, desenvolver, treinar, estar próximo, né? Hoje, assim, eu falo as coisas que eu observo, né? No dia a dia, não crio nada da minha cabeça. Sim. São quase 14 anos dentro de escritório de advocacia, juntos com advogados. Eu vejo isso, que hoje os sócios, eles não têm esse olhar, esse tempo para dedicar para as pessoas. Contratou o estagiário, aqui login senha do sistema tal, aqui, e passa lá, não faz aquela integração muito bem feita, esse alinhamento de expectativa no início. Né? Eu falo que a gente deve contratar alguém pensando em manter essa pessoa conosco. Nunca contrate alguém pensando em demitir. Eu nunca faço nenhum processo para o meu escritório. Para mim, aquela pessoa ela tem que entrar e tem que ficar. Com certeza. E para ela ficar, depende muito também do acompanhamento, do treinamento. Claro, tem coisas que é da própria pessoa, né? Como eu sempre falo, né? Porque eu ouvi o Caio falando, Caio Carneiro. Sim. Eu posso te ensinar tudo, menos você ter vontade. Se a pessoa não tem vontade, pode fazer o que for, não vai avançar. Com certeza. Mas se tem esse alinhamento de expectativa, esse acompanhamento,
A pessoa ela precisa se sentir pertencente ao ambiente, sentir segura naquele ambiente. Sim. Né? E às vezes as pessoas dizem, mas é muita coisa, tem que contratar o coach, o treinador, não sei, negócio simples. Você chamar o seu colaborador para almoçar um dia, conversar com ele, perguntar como é que ele está, se importar com a história dele, como está a faculdade. Faz toda a diferença, Sim. né? Eu tô aqui desde domingo, hoje é terça, né? É. Eu tô aqui desde domingo. E aí, no domingo, uma das meninas lá da minha equipe estava de aniversário. E nós sempre fazemos uma festinha, né? E aí, então, na sexta-feira, antes de sair, eu já deixei tudo organizado, né? Eu disse, façam uma festinha de aniversário para ela. Não esqueçam de fazer, comprem um presentinho. Eu acho que isso é valorizar a pessoa que está ali. São pequenos atos que a gente demonstra. Diários, né? Diários. A gratidão, né? Daquilo que a pessoa também, ela tá ali te entregando tempo, né? Por que tu não vai fazer algo para esse colaborador? Eu procuro fazer coisas que às vezes não fizeram comigo, né? Depois que eu fui CLT, eu fui estagiária também. E eu passei por alguns escritórios, tive outros escritórios maravilhosos, assim, que eu trabalhei, né? E são atualmente meus colegas de trabalho também, sabe? Pessoas maravilhosas, mas eu também passei por escritórios muito complicados. Coisas que eu disse assim, quando eu tiver o meu escritório, eu não vou repetir esse erro, né? Exemplo. Tá aqui o login e a senha. Vai. Exatamente como tu falou. Vai e faz. Mas é assim mesmo. Mas e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Tentei fazer do meu jeito. Naquela época a gente não tinha chat GPT. Verdade. Tentei fazer do meu jeito. E quando fiz, obviamente fiz errado, porque eu não sabia. Mas tentei entregar o que eu sabia. E não, como que tu não sabe fazer? Aí vem a crítica. Né? Não tenho o ensino, não tenho a delegação, não tenho o treinamento. E como que tu não sabe fazer? Ou tive que ouvir que eu precisava trocar de faculdade, trocar de curso. Isso são coisas que talvez, se eu não tivesse a certeza de onde eu queria chegar, das duas uma. Ou eu repetiria atos como esse atualmente, que hoje eu tenho uma equipe, ou então eu teria desistido do meu sonho, né? Então, olha a responsabilidade que um líder tem sobre uma pessoa. Então, hoje eu procuro não replicar essas coisas que eu passei lá atrás, que eu precisei passar lá atrás com alguns líderes que me acompanharam também. Né? Então, hoje eu procuro motivar as pessoas, procuro fazer uma festinha, deixar organizado. Eu acho que são esses pequenos atos. Sim. Sair antes de viajar, eu não estava lá. Mas eu não preciso estar para as coisas acontecerem, né? Compra o presentinho, faz o bolinho, vamos, né? É uma forma de motivar e agradecer e fazer com que essas pessoas se sintam motivada, incentivada, querida, né? Respeitada e valorizada. Isso é uma equipe. E isso traz a pessoa para nós. E com certeza isso devolve também. Porque a pessoa trabalha mais motivada, né? Se sente valorizada. Então são pequenos atos, às vezes, na gestão, que a gente consegue fazer com que a equipe também se sinta valorizada e retorne com trabalho para nós, né? Sim. Isso é importante. E também tem a questão mesmo, assim, a gente sabe que o escritório ele não funciona se não tiver cliente. Com certeza. Né? Claro, isso é a venda, né? Tem que vender, fechar contrato, porque é ali que vai acontecer ali. Falo que é a remuneração de todos, Sim. né? Mas tem uma questão que é bem importante, um detalhe, né? Que a gente deve sim cuidar dos clientes, dar toda a atenção, estrutura para o cliente, mas a gente precisa primeiro cuidar dentro. Com certeza. A gente precisa cuidar da equipe, porque é ela que está na linha de frente. Se ela não tratar bem o seu cliente, porque ela não está sendo bem tratada, está fazendo de qualquer jeito, ou está fazendo corpo mole, é porque de fato ela não está encontrando ali algo que faça com que ela, de fato, se entregue, se conecte de uma forma, como eu falei, que ela veja ali como um projeto. Eu preciso que o escritório cresça cada vez mais, que ele venda cada vez mais, porque aí eu vou ter oportunidade de crescimento. Sim. Né? Então, essa parte é importante, né? Que eu sempre chamo a atenção dos sócios,
é de tratar bem a sua equipe, cuidar da sua equipe, né? E cuidar da sua equipe, como eu falei, às vezes as pessoas acham que é algo extraordinário, mas é nos detalhes. Doutora, para você ter uma ideia, uma vez, uma colaboradora minha falou assim, nossa, aqui é muito diferente. Eu já passei por tantos lugares. Eu falei, mas o que você está falando? Coisas básicas, simples, básicas. Nossa, o papel aqui é folha dupla. Eu falei assim, como assim? Que papel? Papel higiênico é folha dupla. Já passei em lugares que a gente tinha que levar o papel higiênico de casa. Nossa. Eu não acreditei quando ouvi aquilo. Como que um colaborador trabalha assim? Exatamente. Como que ele vai entregar excelência? Se não tem ali um ambiente... O mínimo adequado para ele. O mínimo ali. A gente Não vai. É óbvio que não vai. Não vai. Imagina a pessoa ter que levar papel de casa. Nossa, quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu ouvi. Eu falei, mas como assim? Isso é o básico. Não, aqui tem vocês deixam a gente fazer um horarinho de café de manhã, um horário à tarde. Nossa. Não tem nada que nos obriga a fazer isso, né? Na lei, ou na CLT, ou na... Não, exatamente. Mas é o olhar. É o olhar de cuidado. Sim. É o olhar de valorização para aquela pessoa que às vezes passa mais tempo dentro do teu escritório, do teu ambiente de trabalho, do que em casa, por exemplo. Como que tu não vai entregar um mínimo para essa pessoa? É absurdo, né? E aí quer realmente que o colaborador seja um bom colaborador. Sim. Atenda bem o teu cliente, lá na ponta te entregue algo, não vai. Sim. São coisas, como tu disse, não é nada extraordinário. É o básico. O básico. É tu ter um café, é tu ter uma água, é tu ter um papel higiênico para a pessoa adequado. Exatamente. É o básico, não precisa fazer nada. Toda vez que eu viajo, né, é hábito, elas já esperam. Elas já esperam. Toda vez que eu viajo, seja para onde for, seja a trabalho, seja a lazer, eu levo alguma coisinha do local que eu estou. Sempre o mínimo possível, né? Elas se sentem valorizadas. Elas amam, elas adoram. Então, eu vou a lugares, levo alguma coisinha para elas. Porque você lembrou, né, da pessoa. Exatamente. Eu lembrei da pessoa. Entende que meu escritório ficou na mão de pessoas que, primeiro, óbvio, estão ali porque eu confio. Sim. Mas que poderiam, enquanto eu não estou, estar fazendo qualquer coisa. Mas estão entregando o melhor delas. Por que eu não vou entregar o melhor? Uma lembrancinha, um chaveiro. Algo simples, mas que faz com que a pessoa se sinta valorizada, lembrada e entregue. Então, eu entendo que essa contratação é uma via de mão dupla. Exatamente. É uma via de mão dupla. Se eu não tiver isso, realmente não vai retornar. Mas é complicado, muitas vezes, tu encontrar esse equilíbrio, né? Então, mas é importante, Como eu falo sempre, é o alinhar mesmo as expectativas, né? Porque de um lado, eu vejo os sócios falando que não tem, que está difícil encontrar pessoas qualificadas, pessoas que tenham vontade de aprender. Do outro lado, eu vejo um monte de gente procurando oportunidades. Mas o que acontece? As expectativas não estão alinhadas. Não que não esteja difícil, né, de encontrar talentos. Realmente, eu acredito que esteja, né? Mas, como a gente disse, como eu falei aqui, é uma via de mão duplas. Exatamente. Às vezes, as pessoas, elas chegam também nos locais e elas não são minimamente tratadas, minimamente valorizadas, né? E claro que esse talento não vai ficar. Tu não vai ter a retenção desse talento. E outra coisa que é interessante, né? Que a gente pensa que não, mas influencia tanto, gente, no dia a dia. Eu já passei por isso. Tudo que eu falo são experiências que eu já passei. Sim, que eu já viu. É o que a gente tem que colocar na nossa mente hoje. Empresários, sócios, gestores. As gerações são diferentes. São diferentes. Não adianta querer comparar a sua época com agora. Ah, porque na minha época, não sei o que, agora o pessoal é tudo mimimi. É diferente. São expectativas diferentes, são visões diferentes, são necessidades diferentes. E quando eu ficar batendo nessa tecla, não, porque na minha época eu fui lá por fora com um carrinho cheio, fazer carga. Hoje o pessoal não sei...
eles não precisam passar pelo que você passou. Exato. Porque eles são em épocas diferentes. Porque se a gente tiver esse pensamento, a gente vai ficar sempre... E, Juscelene, nós temos vivido um choque geracional, Sim, né? exatamente. Nós estamos exatamente na época de que nós estamos vivendo um choque geracional. Imagine trabalhar de casa. Exato. Nunca. Jamais, na nossa época. Jamais. Jamais trabalhar. Não, tinha que estar lá. E hoje a gente consegue fazer isso. Trabalhar de casa, entregar a mesma coisa, o mesmo serviço de casa, às vezes até melhor do que o presencial. Sim. Né? Mas jamais. Sim. Só que as épocas realmente são outras. A gente precisa também se adequar, entender esse momento que nós estamos vivendo. E como tu disse, por que passar por aquilo? São histórias diferentes, são situações diferentes, são épocas diferentes, né? Claro que existe o choque geracional, eu não tô dizendo que não existe, talvez, a geração mimimi, enfim. Sim. Mas, assim, existem boas pessoas também no mercado. Exatamente. Existem boas pessoas no mercado, né? Então, a minha equipe tá aí pra provar que existem boas pessoas no mercado, né? Então, é encontrar o equilíbrio para tudo. Sim, né? Existem boas pessoas no mercado, sim, eu vejo, né? Diariamente, bons talentos. E precisa também, né? E existe também pessoas que estão dispostas a compartilhar, a treinar, a desenvolver, a ter a paciência, esperar, que não vai ter pessoa pronta. Não tem um profissional pronto. Não a gente está tem. aprendendo todos os dias. Não tem. Esse é um outro problema. As pessoas querem, né? Eu vejo que meus colegas, por exemplo, querem muito aquele profissional pronto. O profissional já tem que saber fazer tudo. Tem que chegar ali já... E não vai ser assim. Seja estagiário, seja advogado, seja o que for. Não vai chegar pronto. Dificilmente esse colaborador ele vai chegar pronto. Né? Não existe isso. Precisa do treinamento, precisa ter essa consciência. Às vezes eu vejo exatamente isso nos bastidores ali da advocacia, das conversas, né, de sala de OAB. É assim que a gente escuta, que é que o... E não vai chegar pronto, não vai. É mudança de mentalidade, aí a gente volta lá no início, não é? Doutora, o nosso tempo aí já está se esgotando. Ai, que pena. Passa tão rápido, né? Muito. Não deu nem pra gente falar nem 1% dos desafios, né, aqui. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de presentear com este livro aqui. Ai, que eu escrevi. Legal. O Desafio da Gestão de Pessoas na Advocacia. Este livro ele é bem voltado para todos os desafios que eu enfrentei durante esse tempo dentro do escritório de advocacia, como empresária, como gestora, como líder. E eu falo que esse livro nasceu do chão da prática, né? Não tem nada aqui que é teoria. São práticas, coisas que eu vivenciei. E eu trago muito como dicas para ajudar os advogados a enfrentarem com mais leveza esse desafio que é, de fato, né, um desafio. Gerenciar equipe, gerenciar pessoas, ainda mais num ambiente de escritório de advocacia que é pressão o tempo todo, né? Então, doutora, eu gostaria de te presentear com esse livro. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, obrigada mesmo. Já fica aí a dica para todos os colegas, né? O desafio da gestão de pessoas na advocacia. Muito obrigada, porque realmente é um desafio. Fica aí a dica para todos. Obrigada, Juscelene. Nada, doutora. Eu que agradeço a sua participação. Para finalizar, eu gostaria que você desse uma dica, alguma mensagem para os advogados que estão aí nos acompanhando, aqueles que vão iniciar ainda a sua carreira, às vezes até um estudante que está acompanhando, que está ali, como é que vai ser, né? Começa um monte de pensamentos, ainda mais aqueles que estão ali ainda nos anos finais, semestres finais, começa aquela pressão, já começa na faculdade, né? Sim, a pressão começa na faculdade, né? E agora, para onde eu vou? Para a prova da OAB? Faço, não faço? Será que vou passar? Será que não? É realmente um desafio. Mas não desistam dos sonhos de vocês, tenham a certeza de onde vocês querem ir, mas mais do que isso, façam tudo com propósito e comprometimento. É difícil? Mas não é impossível. Eu tô aqui para dizer isso, não é impossível. E contem comigo. Se precisarem, me sigam nas redes também. Estou ali para ajudar, para poder compartilhar o pouco do que eu sei, né? Mas contem comigo.
Fala o seu Instagram. tamiresrodrigues.adv. Acompanha a doutora, tá bom? Doutora, obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui conosco. A sua história, assim, é muito motivacional. É uma experiência aí que, claro, não devo pra gente aprofundar tanto. Sim. Mas só, assim, esse pouco que a gente conversou, mostra que a gente é capaz de realizar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Com certeza. Então, eu te agradeço de ter vindo tão longe, né, nos prestigiar e com a sua história. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, de coração, foi muito bom, pena que passou tão rápido, a gente nem sentiu, mas muito obrigada pelo convite, conta comigo também sempre que precisar. Agradeço também vocês que nos acompanhou até aqui e fique sempre atento ao nosso canal, que todo mês, né, vamos colocar ali, subir os nossos podcasts com entrevistas com pessoas assim como a doutora Tamires, para vir contar aqui a história dela, a experiência, e com certeza vai contribuir aí com a sua trajetória.